pessoal do Bolsonaro aparece, aí vem as teorias, né. Tem aqui um dizendo que o Brasil forneceu urânio para o Irã. Isso é uma fake news danada que está circulando aí. Hoje, uma base americana no Catar, foi alvo dessas, reações, desse contra-ataque e, novamente se pergunta: essa escalada está aberta? O Catar ameaça responder ali diretamente ao ataque. Isso, na sua avaliação, vai representar uma proliferação da crise na região, e isso pode desencadear o que todo mundo está chamando de, terceira guerra mundial, professor? Olha, Daiane, em primeiro lugar, como sempre se diz do Oriente Médio, a notícia de 1 minuto atrás já é velha, já é antiga. Então, fica difícil. E essa questão, acho que as análises internacionais, eu tenho feito essa advertência, a forma pela qual a gente faz. É impossível fazer as previsões, acho que as análises têm que ser em cima de fatos e fazer algumas especulações. A gente não Uhum. sabe o que está em bastidor. Então, logo quando veio a notícia hoje do Na ataque à resposta? base Uhum, militar dos Estados Unidos no Catar e também no Iraque, mas o Catar é uhum, mais importante, sem eu ler mais coisas, tudo me veio à cabeça o seguinte: uma primeira hipótese, eh, e que não descarta as outras, né? Que há uma alteração ali na condução da política militar iraniana, porque o Khamenei faz parte de uma liderança de uma ala que é considerada moderada, cautelosa, sempre passo a passo, né? E para fazer uma ação dessa, de uma certa forma inesperada, poderia estar vindo de algum setor. E procurei algumas coisas aí, não encontrei muito não. Mas ao longo aí dessas horas foram aparecendo outras análises, inclusive de uma articulista iraniana do New York Times e depois de um especialista em países do Golfo, dizendo que a coisa estava meio que combinada, dizendo que essa base foi esvaziada já há 3 dias. E aí a pergunta é: por que o Catar? Porque o Catar, veja só, é o que tem mais diálogo com o Irã uhum, há muito tempo. O Catar é dos países do Golfo, é o mais próximo do Irã. O Catar tem um bom relacionamento com o Hamas, bom relacionamento com uhum, Israel. E aí alguns começaram a especular também. Falar, deve ser precisamente por isso, porque como o Catar, vamos dizer, gosta de mais confiança, houve um acerto aí, um aviso, que era apenas para dar um sinal, e o Catar levar isso em conta, que é um ator privilegiado, inclusive, para intermediar um processo de paz. O Catar tem muita influência nos Estados Unidos, e mais ainda com o Trump, com a família uhum, do Trump e com a família do genro do Trump. Ok, tem sentido isso, mas veja, ainda que simbólico, né? Atacar ali uma base americana, como é que a Arábia, não só o Catar, mas como é que a Arábia Saudita já declarou, está vendo isso? Como é que o Bahrein está vendo isso? Então, mesmo que seja assim, combinado, é um risco. Mesmo com essas senões, é um risco. Foi um passo mais, vamos dizer assim, audacioso, coisa que o Irã não faz. E isso a gente pode dizer, olhando o histórico do Irã, de 79 para cá, é bem cuidadoso. O ano passado a gente lembra os ataques ao Hezbollah, o Irã não entrou logo, não entrou depois. O ataque à embaixada do Irã na Síria, ele demorou a responder. Então, sai um pouco fora do perfil. A gente sabe que é uma situação difícil que está o Irã, mas sai um pouco fora do perfil. Agora, vamos aguardar as reações. Né? Como você uhum. disse, os Estados Unidos já fez o serviço ou não? Porque no mesmo dia que o secretário de Defesa deu essa declaração que você falou, o Trump disse que quer mudar o regime. Pois Então, é. acho que as declarações a gente não pode levar muito em conta, não, principalmente a dos Estados Unidos. É. E o próprio Trump depois disse: "Não, eu não quero mudar o regime, mas também se mudar é legal". Fica tudo muito, não parece uma molecagem brincando de bombas, né. Sim. Não dá. Eu entendo que o Trump, há uma discussão aí se ele mudou ou não. Então, essa ideia de que defendeu o interesse nacional dos Estados Unidos, não é envolver os Estados Unidos em guerra como os democratas. Ele chegou a criticar pesadamente o grupo dos neoconservadores, até de forma agressiva, que eles levaram os Estados Unidos à guerra. Então, alguns estão dizendo, isso é retórica. Eu não diria que é retórica. Acho que o estilo do Trump é o seguinte, ele vai, se não tem custo, ele vai adiante. Uhum, Então, eu acho que quando Israel, provavelmente, deu a informação que estava dentro do desarticulado do sistema de inteligência iraniano. Mossad dentro de Teherã, uma coisa, aliás, um parênteses aqui, tem dia que é inacreditável. Nem 007, eu estou ainda lendo para ver alguma coisa plausível, que até agora eu não entendi, uhum, sinceramente. Mas, enfim, ele deu essa informação, falou: está tudo descoberto, o sistema de defesa do Irã, tudo. Aí o Trump está dizendo, manda ver. Né? uhum. Ele vai um pouco ao sabor das circunstâncias, né? Favoráveis ou não, recua, avança, recua, vai ali.
e vai manter. Você não consegue ver uma estratégia nem de médio prazo para o Trump, é muito difícil. Tem aqui alguns comentários nossos internautas, hoje nesses dias, de questões muito, né, pulsantes, o pessoal do Bolsonaro aparece, aí vem as teorias, né, tem aqui um dizendo que o Brasil forneceu urânio para o Irã, isso é uma fake news danada que está circulando aí, vai se informar aí Didi, que tá difícil aí para o seu lado, essa Não, mentira não mas se eu posso sustenta. eu posso esconder, qual o problema? É, se fosse, né. Ué, não, eu não porque veja, qual é a questão que está em jogo aí? É muito interessante, estava dizendo isso. Até a década de 80 e 90, tal, a discussão no mundo, não é de esquerda e direita, a discussão no mundo era quem possui e quem não possuía, Que não possui. eh armas nucleares, eram os meios. Depois mudou. Qual é? Quem é que possui, no sentido de avaliar. Então, assim, Israel pode, Irã não. Por quê? Porque o Irã são muito loucos, vão destruir o mundo, destruir tudo. Então, Israel pode, Irã não pode. Uns podem, outros não podem. Entendeu? Então, isso não é lógica de geopolítica. Não estou entrando em direita e esquerda. Lógica de geopolítica. Sim. Tem um famoso pensador acadêmico americano que já faleceu, o Kenneth Walton, que era do Partido Republicano. Né? Ele defendia que deveria haver equilíbrio nuclear nas regiões. Por exemplo, Índia e Paquistão. E a tese dele qual é? Por que eles não foram mais à guerra? As guerras que tiveram? Porque os dois passaram a ter poder nuclear. Veja o que aconteceu esses dias. Quase um conflito, matou muita gente, parou. Uhum. Defendia também lá atrás, na época, se o Brasil tiver, o Argentina, o outro deve ter. Então, era um cara que não era de esquerda. Então, ele via como importante ter um equilíbrio para Israel, na região do Oriente Médio, que não tem equilíbrio. Né? Exato. Israel tem os Estados Unidos ao seu lado, tem a Inglaterra ao seu lado, tem bomba nuclear. Então, veja a situação. Dois países que têm bomba nuclear, Estados Unidos e Israel, atacam um que não tem. E o Irã, segundo a articulista lá da Globo, diz que o Irã faz ataques brutais. Os dois nucleares e o outro não. E aí o Irã é agressivo. É, Veja, fere o desculpa. bom senso. Isso daí. Exatamente.